Meu nome é Thiago Sonaldo, eu sou engenheiro de simulação da MSC Software e hoje vamos falar sobre análise de transmissibilidade no Adams Vibration. Dentro do Adams existe um plugin chamado Adams Vibration, no qual é possível fazer esses estudos de transmissibilidade, ou também conhecido como estudo de cochinização. O processo é bem simples, basta você criar alguns canais de entrada, ou seja, eu vou definir alguns pontos dentro do meu modelo onde eu vou colocar alguma excitação, né? E depois eu vou definir os canais de saída, que são os outros pontos no qual eu vou medir a resposta devido a essa excitação que eu coloquei. Depois eu faço um estudo de vibração como um todo. Eu vou mostrar esse processo na prática aqui para vocês. Eu estou com o modelo aqui de um motor, no qual todo esse motor ele já está modelado, todas as propriedades de massa já foram atribuídas, ele já está todo restringido aqui e ele está sendo suportado aqui por 4 pontos onde existem essas buchas, né? Essas buchas aqui, ela tem uma rigidez que eu estipulei aqui com uma variável de design, né? Na rigidez, tanto rigidez como amortecimento, que eu estipulei aqui nessas variáveis de design que eu já atribuí a cada bucha aqui. Tá? Então eu posso depois fazer um estudo calibrando essas rigidezes, né? E ver qual que é a melhor configuração. Vamos lá então no processo do Adams Vibration. Eu vou vir aqui no plugin e vou criar um Input Channel. Então o Input Channel vai ser a excitação. Nesse caso aqui, né, a efeito de exemplo, eu vou colocar uma excitação aqui no centro de massa desse bloco. Tá? Então eu vou colocar aqui uma excitação do tipo aceleração na direção Z. Vou selecionar aqui o centro de massa do motor e vou colocar uma excitação de intensidade, né, de um perfil senoidal com uma amplitude unitária, justamente para medir qual que é a transmissibilidade nos pontos que depois eu vou fazer a medição. Vou colocar o nome aqui, bloco motor centro de massa direção Z. Então vou fazer sempre o estudo em cima da direção Z. Perceba que existem outras formas, como incluir uma curva PSD ou uma curva customizada aqui como forma de input, tá? De excitação. Vou criar agora os Output Channel. Então os Outputs seriam os pontos no qual eu vou medir a resposta em frequência, né? No caso aqui eu vou medir nas 4 buchas aqui. Vou pegar a informação aqui de cada bucha, vou pegar o marker, né, de cada bucha que eu criei aqui, vou colocar aqui para medir a aceleração em Z, tá? E vou colocar aqui um nome para manter a nomenclatura. Então bucha superior direita na direção Z. Vou repetir esse processo para as 4 buchas. Então nesse momento aqui eu vou acelerar o vídeo para depois mostrar já a rodagem da análise, tá bom? Prontinho, já criei aqui as quatro Output Channels. Se eu der uma olhada aqui, já está criado os 4 canais de saída, que são os pontos onde eu vou medir a resposta em frequência. E eu já posso então criar uma análise vibracional aqui. Então aqui eu vou criar como input, eu vou colocar a excitação que eu criei no centro de massa do motor e os Output Channel, né, os pontos, os canais onde eu vou fazer a medição são os 4 que eu criei. Eu vou fazer uma varredura aqui de 0.1 até 1000 Hz, que é o intervalo de frequência que eu vou pedir para o Adams calcular, com um step de 400. Aqui, né, depende muito da faixa aí de operação do mecanismo. Vou rodar a simulação aqui, ele roda de uma forma bastante rápida, né? E ele já rodou aqui para mim, eu já consigo ver algumas informações. Então para rodar uma análise de resposta em frequência, ele precisa rodar a análise modal primeiro. Então eu consigo já ver aqui a resposta da análise modal. Ele extraiu para mim aqui 12 modos de vibrar, as frequências de cada modo, eu vou deixar de lado aqui. E eu consigo também já visualizar aqui nos resultados informações do tipo o que ele chama de modal participation, né? Participação modal de cada bucha. Então deixa eu exemplificar aqui. Eu vou colocar uma frequência, eu vou estudar, por exemplo, uma frequência aqui de 500 Hz. E ele lista aqui para mim os 4 canais de saída, as 4 buchas, né, os 4 pontos que eu criei. E para cada bucha que eu criei, ele vai mostrar para mim qual que é o modo de vibrar desses 12 modos que eu extraí, que tem uma contribuição maior. Então eu consigo ver, por exemplo, aqui, que nas buchas inferiores, o modo 9 ele é mais predominante. Então a gente pode depois entender qual que é o nono modo, que nessa frequência ele tem uma contribuição maior. Já para as buchas superiores, eu consigo ver que o quinto modo é o que predomina. Então eu consigo já entender em uma determinada frequência quais são os modos de vibrar que está tendo maior contribuição, para eu depois atacar, para eu depois fazer a otimização
do produto como um todo, né, dependendo aí das condições de operação. Vamos ver então, aqui no pós-processamento, eu vou trocar aqui para uma janela de 3 telas, para a gente também ver o que mais que a gente pode plotar aqui e fazer um estudo. Eu vou colocar aqui uma animação, vou colocar nessa janela aqui que é maior, para a gente conseguir visualizar a animação desses moldes de vibrar. Então eu consigo colocar aqui de uma forma bem rápida, selecionar aqui, por exemplo, o nono molde de vibrar, que era os moldes que predominava nas buchas inferiores. Eu consigo ver que é exatamente o molde de vibrar do suporte, onde está conectado essas duas buchas inferiores, por isso que a contribuição é maior. Vamos ver o quinto modo, que era o modo predominante nas buchas superiores. Eu consigo ver que é o modo de vibrar onde toda a estrutura ela trabalha aqui na direção vertical, né? E isso ocasiona uma contribuição maior lá no estudo que eu acabei de fazer. Um outro ponto que a gente pode analisar aqui também é a resposta em frequência. Eu consigo selecionar aqui os inputs, né, os canais aqui de input, então baseado no input que eu criei, vamos ver a resposta aqui nas duas buchas superiores. Eu só vou colocar aqui, trocar as preferências, para ele não plotar para mim algumas informações, para deixar o plot mais clean. Vou selecionar aqui as duas buchas superiores novamente, vou dar o Edge Curve e eu consigo já ver uma curva mostrando aí a resposta em frequência. Vou diminuir aqui a fonte da legenda e eu vou dar um zoom aqui, eu já consigo ver alguns picos, né, onde eu posso estudar. Vou fazer uma medição aqui nesse pico maior e eu consigo ver que esse pico acontece numa frequência de 272 Hz. Vamos fazer uma outra análise aqui. Eu vou pegar esse gráfico aqui de baixo. Agora eu vou plotar as buchas inferiores aqui. Vou fazer o mesmo processo aqui. Vou deixar um pouquinho mais clean para ter uma visualização melhor. Eu também consigo já ver um pico aqui que acontece. Deixa eu dar o zoom. Eu consigo fazer uma medição aqui nesse pico que acontece aqui. Eu consigo ver que a frequência, esse pico, tanto na bucha inferior como na bucha superior, ele acontece a 272 Hz. Então dessa forma eu já consigo, né, entender quais são os modos de vibrar predominante, consigo ver, né, onde eu posso atacar, onde eu posso melhorar, e eu já consigo ver qual que é a faixa de frequência onde ele tem uma melhor performance ou uma melhor atenuação. Por hoje é só, muito obrigado e até mais!